E o tema aqui, irmãos, ele é um tema muito sugestivo, muito maravilhoso, que é: eu amo a minha família. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de família. Antes dele criar o governo, as nações, os estados, antes dele criar as instituições, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Se você puder, me acompanhe. A Bíblia vai dizer: glória a Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Glória a Deus. E criou Deus macho e fêmea, e Deus os abençoou. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesta noite é que a família, ela foi criada por Deus e ela foi abençoada por Deus. Então, a família é muito perseguida. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso adversário, ele tem atacado a família e ele usa todos os adjetivos possíveis: falta de união, falta de diálogo, falta de compreensão, falta de humildade. Tudo ele lança para separar a família. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não tem família. Outra coisa, o diabo não tem paz. Aleluia, glória a Deus. E o diabo, João 10, capítulo 10, diz assim, ó, que o ladrão, ele veio senão para matar, número 1, roubar e destruir. Ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir tua família, ele quer destruir a tua paz, porque o diabo não tem paz. Ele quer destruir, irmãos, porque o diabo, tudo que ele toca, tudo que ele passa, ele arruina, ele destrói. Aleluia. Mas Deus, ele abençoa. Ele diz: crescei e multiplicai, enchei a terra e dominai. Aleluia. Dominai sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo e sobre tudo que se move pela face da terra. Número 2, eu quero que vocês entendam que todos nós já nascemos abençoados por Deus. Todo homem, toda mulher, toda criança, quando ele nasce, ele já nasce abençoado. Então esse negócio de dizer que ele está roubando porque está com falta disso, com falta daquilo, não, irmão. É só você arregaçar a manga, é só você correr atrás, porque o Salmo 91, versículo 7 diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o guardarei, e pô-lo-ei no alto refúgio, e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos podem adorar o Senhor pela sua palavra nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Escute, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Isaías 34, versículo 16, diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque os seus próprios lábios as pronunciaram, e seu espírito as recolherá. Mateus, capítulo 24, versículo 34 e 35, Jesus Cristo diz: e não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 40, versículo 8, 9 e 10 diz assim: seca-se a erva e cai as folhas, mas a palavra de Deus permanece
para sempre. Salmos 119, versículo 9, 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 64 diz: companheiro eu sou de todos que te temem e dos que guardam os seus mandamentos. Escute, Salmo 119, versículo 89. Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu, por isso o teu servo a ama. Salmo 19, versículo 1, 2 e 3 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é fiel, é um escudo para todos os que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é socorro senão o nosso Deus? É Ele quem adestra as nossas mãos para o combate e os nossos dedos para a guerra. É Ele que quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Amós, capítulo 8, versículo 11 diz assim: eis que vem dia, diz o Senhor, em que eu enviarei fome e sede sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Naquele dia, os homens, as mulheres, correrão de oriente ao ocidente, de norte a sul, de leste a oeste, buscando uma porta para ouvir a sua palavra e não ouvirão. Aleluia! Salmo 81, versículo 10, diz: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, e abre bem a tua boca, que eu te encherei. Mateus, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga comigo: de dia e de noite. Olhe para mim. Todos nós quando nascemos, Deus designa um anjo para nos acompanhar. Escute. E esse anjo, ele anda com um livro em branco e uma caneta. Chama-se livro da vida. É por isso que a Bíblia vai dizer que cada um será julgado pelas coisas que estão escritas nos livros. Que livro é esse? Ele anota o que tu faz de certo e de errado. Ele anota tuas palavras, tuas ações. É por isso que Mateus capítulo 12, versículo 22 diz assim, ó: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas cuidado com todas as palavras ociosas que sair da sua boca, porque pelas tuas palavras tu serás julgado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Pastor, que história é essa? Salmo 35, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Escute, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Escute. Pastor Milton está filmando ali com o celular. Se esse anjo que nos guarda, ele colocasse aqui nesse telão, ó, o nosso dia de hoje, o dia do Geraldo, o teu dia, porque a Bíblia diz assim: ei pastor, antes ele tem o seu prazer do Senhor, e na sua lei medita e de noite. Se fosse passar só o dia de hoje, quantos minutos tu ficou lendo a tua Bíblia? Quantos minutos ia passar aí para nós ver tu lendo a tua Bíblia ou nas redes sociais? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, escute,
e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhagens não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Escute, olhe para mim. Todo crente, ele tem 2 tempos na sua vida: o tempo da humilhação e o tempo da exaltação. Quer que eu te prove? A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 5, aleluia: humilhai-vos, pois, escute, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O crente está aqui embaixo e a mão de Deus está em cima. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E a mão vai descendo, e o crente vai sendo caluniado, o crente vai sendo rejeitado, o crente vai sendo humilhado. Tem dia que não tem com que comprar o pão, e aí ele se sujeita a ir pedir emprestado de alguém, a pessoa diz não na cara dele, e a mão vai descendo. Presta atenção, que a mão está descendo, mas o crente está embaixo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos, preste atenção, que a mão vai sair de cima e vai entrar, para que a seu tempo ele vos exalte. Nesse tempo, quando a Bíblia diz que será como uma árvore cujas folhagens não caem, até as folhas que cair vai servir para remédio. Aleluia. É o tempo da exaltação. Nesse tempo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Nesse tempo, tu vai orar e as pessoas vão ser curadas. Tu vai pregar e as pessoas vão ser renovadas. Porque vocês nasceram para ser bênção. Vocês nasceram para ser instrumento. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus agora. Arabacantarabia recalabassuribiandere charabaha. Uribicantere suribiandere charabaha. Sinta a presença de Deus agora. Sinta a presença de Deus agora. Alabacantarabia recalaba. Ricalabacantarabia recalaba suribiandere charabaha. Sinta, 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 sinta a presença de Deus agora. Aleluia. Louvado e exaltado seja para sempre o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a família tem sido atacada de muitas maneiras. Falta de diálogo, individualismo, violência, separação, vício, inversão de valores. Entretanto, a família, diga, a minha família é um projeto de Deus. Diga de novo, a minha família é um projeto de Deus. Diga, a minha família é abençoada por Deus. O diabo nunca vai conseguir destruir tua família. Sabe por quê? Porque vocês estão debaixo de uma promessa. Diga assim, eu estou debaixo de uma promessa. Qual é a promessa, pastor? Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Sabe o que diz o Salmo 121? Para que o justo não lance a mão à injustiça. Certa vez, a minha esposa saiu para trabalhar, e ela estava na parada, e tinha mais ou menos umas 10 pessoas. E todos vocês sabem que hoje nós estamos vivendo um tempo em que a violência banalizou, se tornou comum. Aleluia. E quando ela está na parada, chega 2 cidadãos de moto assaltando as pessoas. E ali na parada ela diz: Senhor, me cobre com teu sangue, não deixa que esses homens mexam comigo. E eles vieram, irmãos, tomando o celular, pegando dinheiro, pegando o bolso de todo mundo, passaram por ela, foram lá, voltaram de novo, pegando de volta, e não tocaram nele. Sabe o que diz o Salmo 121?
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Aleluia! Só quem crê, levante a mão e adore a Ele nesta noite. Escute, quando nós dizemos eu amo a minha família, nós não estamos apenas expressando um sentimento, mas estamos assumindo um compromisso. Número 1, de proteger os nossos filhos, de proteger os nossos netos. Segundo, nós estamos assumindo um compromisso de honrar cada um deles. Sabe o que é isso, irmãos? Tem gente que o melhor lençol, a melhor toalha é para quando um visitante chega e o filho dele dorme numa cama toda suja, num lençol todo furado, numa toalha velha. Primeiro compromisso é proteger sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Aleluia. Segundo, honrar. O que é honrar? O melhor, irmãos, é para os nossos filhos, é para a nossa família. Aleluia. Terceiro, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos entregar a Deus aquele que Ele nos confiou. Sabe o que a Bíblia diz? Que os nossos filhos são herança do Senhor. O que é herança? Herança é um bem que a gente recebe de outro, para você guardar, para você proteger, para você zelar, porque um dia aquele dono vai voltar e vai prestar conta contigo. Mas hoje, sabe o que nós estamos fazendo? Criando a nossos filhos no celular. É o celular que educa. Televisão, irmão, ficou para trás. Ninguém quer saber mais de televisão, não. O celular tomou conta de tudo. Aleluia, glória a Deus. E o celular é uma excelente ferramenta para o bem ou para o mal. Escute o que eu estou lhe dizendo. Celular, ele destrói um ministério em 5 segundos. Celular destrói um casamento em 5 segundos. Hoje qualquer pessoa anda com celular filmando. E se ele tirar uma foto tua fazendo algo errado e colocar numa rede social, em 10 segundos ela está no mundo todo. Todo mundo sabe. E aí acaba o ministério do homem pastor e acaba o ministério das mulheres. Por isso, irmãos, é que nós temos que ser vigilantes. Por isso é que nós temos que ser cautelosos. Jesus Cristo vai saindo do templo e os discípulos começaram a falar para ele da beleza daquele templo. Ele disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Aleluia. As pessoas não vão vir dizendo que eles são maus, que eles são do diabo. Não, eles vão vir dizendo que eles são de Deus. Quer que eu lhes prove? A Bíblia diz que Paulo vai andando em uma cidade, aleluia, e uma moça que estava possessa de um espírito maligno levantava a mão e dizia: esses homens que vocês estão vendo são servos. Então eles não vêm em nome do diabo, não. Eles vêm em nome de Deus. Eles vêm em nome de Jesus. Se você não tiver discernimento, se você não tiver compreensão, se você não tiver entendimento, você vai ser enganado e vai ser levado junto, como a Bíblia diz, vai ser um cego guiando outro cego, e no final ambos vão cair. Irmãos, que tristeza será você que serve a Deus, se Jesus voltar e você ficar. Que tristeza será. Que tristeza será para aqueles que servem a Deus, se Jesus voltar e ele ficar. Se você estiver seguindo um cego, os pastores, os mestres, eles têm que ter sabedoria. Sabe por quê? Porque eles vão de dar conta das almas que eles pastoreiam. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, a fé dos quais imitais,
atentando para a sua maneira de viver, porque eles hão de dar conta das vossas almas diante de Deus, para que faça isso com alegria e não chorando. Eu vou perguntar da senhora. Imagina Jesus chegando aqui no grande trono branco e te chamando: vem cá, fulana, te ajoelha aqui. E aí a tua vida vai começar a passar ali, ó. Imagina essas irmãs vendo tudo que tu já praticou na tua vida, certo e errado. Vai estar todo mundo vendo. Eu vou perguntar: é fácil tu dar conta da tua vida diante de Deus? Agora imagina dar conta da vida dos outros, porque os pastores vão dar conta das almas que eles pastoreiam. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 1: amados, não queiram ser mestres, porque os mestres, o juízo de Deus será sem misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque uma coisa é pecar sem conhecer, outra coisa é pecar sabendo que está fazendo a coisa errada. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, pergunta aí, olha bem na bolota do olho dele e diz: irmão, como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está o teu altar? Ei, se Jesus voltasse agora, como era que tu estaria para se encontrar com Ele? Porque a Bíblia diz que ninguém pode se comparecer diante dele de mãos vazias. Vocês não imaginam a alegria que eu estou aqui, de verdade. Sabe por quê? O Milton disse: pastor, hoje não tinha culto, e nós programamos um culto hoje só porque o senhor vinha. E vocês estão aqui, irmãos, nos ouvindo, aprendendo as coisas de Deus. Aleluia. Eu não vou me alongar, porque nós temos um compromisso. Eu disse para ele: pastor, eu não vou demorar, porque eu não gosto de ser enfadonho. Por que que eu amo a minha família, pastor? Primeiro, porque ela foi criada por Deus. Eu amo a minha família porque ela foi criada por Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: vai doer, mas o pastor tem que falar. Sabe quando você estava namorando? Eu lembro quando eu estava namorando com ela, que eu convidei ela para a gente se casar. Eu disse para ela: olha, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma geladeira, eu vou te dar um fogão, eu vou te dar tudo aquilo que tu tem vontade. Assim foi com você, pastor, assim foi contigo. Sabe quem estava lá nessa hora? Ele estava lá, pastor. Ele estava vendo. Aí sabe o que a Bíblia diz? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, para Deus, pastor, para Deus casamento é só um. É até que a morte os separe. É na saúde e na doença. É na alegria e na tristeza. É na vida e na morte. Por isso, eu amo a minha família. Eu amo a minha família, aleluia, porque ela foi criação de Deus. Ela não foi uma invenção humana, ela é um projeto divino. Eu amo a minha família, porque quem criou a família sabe como ela deve funcionar. Eu amo a minha família, porque quando Deus une um homem e uma mulher, Ele estabelece um lar para manifestar o seu nome. Pastor, o diabo está aí querendo mudar as formas de família. Para Deus, família é a união de um homem com uma mulher, e dali vai gerar filhos, amém? Qualquer outra forma de família que vocês tenham ouvido falar, para Deus não conta. Aí eu pergunto de você: qual é melhor, tu viver debaixo da bênção de Deus ou viver debaixo de maldição? Porque se tu viver
com outro tipo de família que não é a forma que Deus estabeleceu, tu vai viver trabalhando contra a natureza. Tu vai estar trabalhando contra a vontade de Deus. Você já viu alguém contra a vontade de Deus prevalecer? Você já viu alguém contra a vontade de Deus subsistir? Se nós com Deus, lendo a Bíblia, sendo fiel, sendo honesto, vivendo direitinho, a gente já passa luta, a gente já passa dificuldade. Imagina tu vivendo fora da vontade, da direção de Deus. Meu Deus do céu, é por isso que muita gente pula da ponte. É por isso que muita gente se suicida, porque não tem esperança. Não sejais como demais, que não tem esperança. Por que não tem esperança? Porque a esperança é... Quem é a esperança, irmãos? Jesus, irmãos. Jesus é a única esperança. Jesus perguntou para os discípulos: vocês também vão querer me abandonar? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado em cima do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Não adianta tu correr para um lado, correr para outro. A única saída, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 1 versículo 12, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Escute mais, que não andam mais segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de Deus, a palavra, a lei de Deus em Cristo Jesus, através do conhecimento das Escrituras, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Pastor, mas todo dia morre crente. Não, irmãos, crente não morre. Jesus Cristo disse lá em João capítulo 11, todo aquele que crê em mim, passa da morte para a... e não entrará em condenação, mas passando da morte para a vida. Deixa eu lhe explicar. Quando morre um ímpio, quem vem buscar é a morte. A morte é um espírito da parte do coisa ruim. Quando morre um crente, quem vem buscar é os anjos do Senhor, não é a morte. Pode ler Lucas 15, a Bíblia vai dizer: morreu o rico e foi sepultado, Lázaro morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Por isso não devemos temer a morte, irmãos. Amém? Eu amo a minha família, porque ela vive debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Eu amo a minha família, porque ela vive debaixo da proteção de Deus. Eu amo a minha família, porque ela vive debaixo da provisão de Deus. Eu amo a minha família, porque ela vive em paz. Eu amo a minha família, porque Deus é quem dá o crescimento. Eu amo a minha família, porque ela está na direção de Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus nesta noite? Aplauda Ele nesta noite. Ei, uma casa pode ter muitos bens materiais, mas sem a bênção de Deus, ela continuará sendo uma casa vazia. Não tem prazer naquela casa, não tem alegria. Pode ter tudo, mas se não tiver Deus, é um ambiente sem nada. Quer que eu lhe prove? Jericó, 12 metros de altura tinha os muros, 6 metros de largura. Os muros eram tão largos que moravam famílias dentro dos muros. Mas sabe o que o Salmo 127 diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha e os que a edificam. Se o Senhor
não proteger a cidade, em vão vigia a polícia, os seguranças, o exército. Aleluia! Porque se Deus não estiver com ele, porque para os justos Deus dá o seu sustento enquanto eles descansam. Aleluia! Quantos creem nesse Deus poderoso? Aleluia! Eu amo a minha família porque ela tem uma missão. Qual é a missão? Ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Segundo, transmitir valores cristãos. Terceiro, ser exemplo de fé dentro do lar. Número 4, influenciar a sociedade onde vivemos. Tem uma palavra no nosso português chamado legado. Diga comigo, legado. Legado é como as pessoas vão lembrar de você depois que você se for. Você morreu. O que as pessoas vão falar de você? Como é que as pessoas vão lembrar de você? A Bíblia vai dizer que tem pessoas que morrem e não deixam saudade, mas tem pessoas que morrem e o que elas deixam frutificam. Por exemplo, o Milton conheceu meu pastor Kennedy. Conheceu, Milton? Pastor Kennedy. Eu estou aqui por quê? Porque ele me ensinou valores cristãos, porque ele me ensinou que eu devo ser um crente, que devo influenciar as pessoas aonde eu vivo. Qual é o testemunho que tu tem dado aonde tu mora? Ei, o Milton sabe disso. O Milton sabe disso. Antigamente, quando ia consagrar um obreiro, chamava o obreiro, atenção Milton, presta atenção nisso aí. Chamava o obreiro e separava o obreiro para a obra. Olha, você vai ser colocado em prova. Separava o obreiro para a obra, ele entrava em prova. Depois de 3 anos, 4 anos que ele estava sendo provado, antes de consagrar ele, o pastor ia lá nos vizinhos dele. Não era assim, pastor? Ia lá na taberna da rua em que ele mora. É, irmã. Aí ele perguntava: seu Pedro, como é que é o testemunho do Geraldo aqui na rua? E se eu tivesse comprado e ele não tivesse pago? Porque tem gente que quando vai comprar ele vai todo humildezinho, mas quando é para pagar ele arrudia lá pelo outro lado da praça. Nunca mais a pessoa vê. Aí o pastor que ia para consagrar o obreiro, ele ia com o comerciante, e ele ia com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da frente e com o vizinho de trás. E baseado na palavra desses vizinhos, era que a pessoa ia ser consagrada ou não. Era assim ou não era, pastor? Hoje não é mais assim, mas antes era. Ei, se Jesus mandasse alguém lá no teu vizinho, lá na tua vizinha, para saber qual era o teu legado, qual é o teu testemunho, porque Deus nos colocou em uma família para nós ensinar valores espirituais para os nossos filhos, para nós influenciar os nossos filhos. Irmãos, o pastor me conhece, eu sou pai de 7 filhos, e a base das igrejas que eu pastoreio são os meus filhos. Todos tocam, todos cantam, e pelo menos 2 pregam. 2 pregam, são 7. Um o papai do céu levou, a mais velha. Os outros 6 estão vivos, mas todos servem ao Senhor. Sabe por quê? Eu já estou finalizando, eu não quero cansar vocês. Eu vou mandar vocês abrir a Bíblia. Abra a Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7.
Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Alguém pode ficar de pé e ler para mim, por favor? Bem forte. Amém? Olha aí para mim, irmãs. E estas palavras que hoje eu estou te falando deverão estar no teu coração, e as inculcarás na cabeça dos teus filhos, e falarás para eles assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Foi para isso que Deus nos deu uma família, para que nós sirvamos de exemplo para eles. Amém? A família deve ser uma escola de amor, de perdão e de obediência a Deus. Na casa deve ser o primeiro lugar onde Cristo deve ser conhecido. Pastor, eu já estou finalizando. Tem crente daqui do Iranduba que ele quer estar aí pregando nas ruas, quer sair pregando, fazendo culto, mas a casa dele todo mundo é descrente, todo mundo é desviado, ninguém conhece a palavra de Deus. Sabe o que Jesus Cristo disse? A justiça para ser reta começa da onde? De casa. Para mim pregar o evangelho para os outros, primeiro eu preciso influenciar a minha família. Quer que eu prove? 1 Timóteo 5,8. Me ajuda aí, irmãos. Pastor, me ajuda aí, pastor. Obreiro. 1 Timóteo 5,8. Sabe o que diz? Diz assim, ó: se alguém não tem cuidado dos seus, nem dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Eu amo a minha família. Por quê? Porque a minha família é um projeto de Deus. Amém? Pastor, vem orar por nós aqui, meu pastor. Eu creio que eu já estou cansando os irmãos. A vontade era de ir mais longe, ainda tem muita coisa aí, mas eu prometi ao pastor que eu não ia me alongar muito. Aleluia. Amar a família exige perdoar, servir, ouvir, respeitar, cuidar e permanecer fiel. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés, meus irmãos, para nós orar pela igreja, pelas famílias, pela viagem do pastor Geraldo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar dos nossos familiares que precisam, assim como nós precisamos da bênção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agradecidos estamos pela sua presença através da sua palavra, usando os lábios do teu servo, uma mensagem, meu Pai, verdadeira, uma mensagem genuína, um alimento digno, meu Pai, de ser aceitado no nosso coração. Que essa palavra, essa porção dessa palavra venha habitar ricamente, abundantemente no nosso coração. Que nós possamos guardar, esconder, para nós não pecar contra o Senhor, porque esta palavra, Senhor, ela vai se tornar lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar esta igreja através da sua palavra, através, meu Pai, do teu Santo Espírito, que o Senhor venha abençoar poderosamente, meu Deus, a vida daqueles que estão na escuta, através da Rádio Vida e Graça, Senhor, nos interiores, nos municípios, aqui dentro da cidade de Iranduba.
Pai, visita agora os enfermos, os problemáticos, aqueles que precisam, meu Pai, do teu perdão, aqueles que precisam de um socorro urgente. Pai, socorre a nossa alma, meu Deus, socorre o nosso coração. Tudo aquilo, meu Pai, que entristece, que perturba, que causa dúvida na nossa alma, venha tirar nesta noite e colocar, meu Pai, um coração novo, um coração avivado, um coração que ame a sua palavra. Pai, nós estendemos as nossas mãos em direção ao teu servo, pastor Geraldo, e pedimos que o Senhor visite a saúde do teu servo, meu Pai. O Senhor é o dono da vida, com o Senhor mana do teu trono, das tuas mãos, a nossa cura, a nossa libertação, o nosso socorro, a nossa bênção. Que diante do Senhor, neste altar, esta humilde igreja, levanta a sua voz e ora, Senhor, pela saúde do teu servo, que haja uma abundante graça, que haja, Senhor, meu Pai, um milagre favorável, que haja, Senhor, uma restauração, que haja, Senhor, uma cura, uma mudança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, assim como o Senhor trouxe o teu servo, o teu escolhido, meu Pai, na tua paz, no teu livramento, livrando do homem sanguinário, na moto da contramão, de um carro, Pai, conduza ele ao retorno, assim como está escrito no Salmo 121, meu Deus, que o Senhor há de nos levar, meu Pai, porque o Senhor é o guarda fiel de Israel. O Senhor não torquenejará e não dorme o guarda de Israel. O Senhor abençoará a tua saída e a tua chegada. Pai, assim faça isto por amor ao teu servo, a sua família, nessa estrada. Livra, meu Pai, do homem sanguinário. Nós te pedimos pela tua igreja, aos que estão aqui presentes e aos que estão ausentes, que o Senhor venha ter misericórdia e que o Senhor venha continuar se apresentando como nosso pastor suficiente, o pastor que refrigera a nossa alma, o pastor que guia mansamente as nossas vidas, a água tranquila. Que o Senhor venha continuar com o nosso, abençoando a nossa vida, com o teu cajado, com a tua vara, Senhor, nos corrigindo, nos exortando, nos guiando, meu Pai, na vereda verdadeira. Pai, eu te peço, continua conosco nesse vale, nessa luta, nesse problema. Meu Deus, levanta a tua mão e ajuda a tua igreja nesta hora, nesta noite, Papai do céu. Visita, Senhor, meu Pai, os nossos parentes, aqueles que estão sendo vítima da prostituição, do embriaguez, dos entorpecentes, aqueles que estão recebendo uma influência, meu Pai, de entidade. Se porventura, meu Pai, o Espírito, Senhor, que é responsável pela bebida, pela obra de macumbaria, pelo espiritismo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora nós clamamos, meu Pai, no reino espiritual, a libertação, que as algemas sejam quebradas, que as correntes venham abaixo, pelo poder da palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue. A tua palavra diz, meu Pai, foi para isso que o Senhor se manifestou, para desfazer toda obra do mal. Então manifesta, Senhor, na casa, manifesta dentro do carro, manifesta aqui presente, manifesta lá em outro município, meu Pai, as tuas maravilhas, porque o Senhor é o Deus da maravilha, porque o Filho nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aonde não há paz, Senhor, que reina a paz, o shalom de Deus. Aonde, meu Pai, precisa de maravilha, opera
opera maravilha na cura, opera maravilha, meu Pai, agora na libertação. Aonde tem um demônio, um principado, se manifesta como Deus forte, se manifesta como Deus forte. Meu Deus, joga por terra, vai amanietando o valente, vai amanietando, Senhor meu Pai, toda obra do mal, em o nome de Jesus. Cria, meu Deus, o redemoinho de misericórdia no céu, porque o Salmo 46 diz que há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, e o Senhor vem através deste rio, o Senhor dos exércitos, e ele diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado. Eu quebro o arco, quebro a lança e queimo o carro no fogo, e sabei que eu serei Deus. Oh meu Deus, eu não sei se a causa do meu irmão está no campo do impossível, mas uma coisa eu sei, que o Deus de Já, ele pode operar um milagre, ele pode operar uma maravilha, ele pode operar agora, meu Pai, toda obra do mal agora, que esteja alojada, meu Pai, num bunker, que esteja alojada agora, meu Pai, no coração, que esteja alojada na mente, que esteja alojada no pulmão, em o nome do Senhor Jesus. Agora, a mão que o profeta, ele contemplou, que não está encolhida, mas que está estendida, essa mão do milagre, essa mão milagrosa, venha socorrer, venha libertar, venha a curar, venha, meu Pai, a mudar todo o mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, vai recebendo a presença do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, vai se envolvendo com a presença do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba graça, receba misericórdia, receba perdão, receba ajuda, receba poder nesta noite para vencer o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, assim nós te oramos e te pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, tu és maravilhoso. Um forte aplauso, um forte aplauso, um forte aplauso para aquele que vive e reina, aquele que está com a igreja e está com a tua família, no nome de Jesus. Quantos querem agradecer o pastor Geraldo? Diga, pastor Geraldo, que o Senhor Deus continue lhe usando com o dom da palavra, da sabedoria, e diga, com essa unção que transforma a tristeza em alegria, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Meu pastor, fale mais alguma coisinha. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer vocês, aleluia, e aqueles que estão escutando através da rádio. Se você sentir de Deus de nos convidar, glória a Deus, entre em contato conosco e nós estaremos indo ministrar na sua igreja, na sua célula, no seu casamento, na campanha. Glória a Deus, aonde for para pregar a palavra de Deus, pode chamar.